você analisou uma estrutura. Sim. Uma estrutura. O Marcel pegou uma estrutura e foi diminuindo isso e chegou numa figura. Eu acho que essa diferença é a básica entre as obras. Porém, é importante falar que o trabalho de investigativo acho que é muito forte. E a gente está num momento em que alguns livros são editados, e aí eu entro com a minha amiga que é editora ali, e que a gente nota que a pesquisa meio que deu umas derrapadas. Né? Eu estou falando isso porque eu vendi durante muito tempo livro para pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado e tal. E aí a gente nota. Vou pegar um exemplo que é de literatura. A autora de Um Defeito de Cor levou 19 anos para escrever. Se você pensar o quanto que ela teve que levantar para descobrir sobre a revolta dos malês, para descobrir que não eram iorubás, eram muçulmanos, para descobrir o porquê que eles se... Tem todo um contexto aí. Né? E eu imagino que para vocês, e aí vocês pegaram um problema. Primeiro que você pegou polícia militar. Eu acho que ninguém falou assim, não, você tá aqui, toma café, vem contar pra mim. Vou te contar a história. Não foi assim. Eu fico pensando nas dificuldades e acho que aí vai... Eu acho que a mesma dificuldade é o antropólogo. Eu acho que assim, sabe, do ponto de vista do pesquisador, né, você não... Desculpas. É que eu... Desculpa. Eu não vou fazer é uma piada que eu falo, tá? Mas eu costumo dizer isso, eu não discuto com nativo, né? Nesse sentido, ou seja, você não está ali para expor, para discutir com a pessoa, para falar a sua opinião, ou seja lá o que for. Você está ali para fazer uma escuta, né? E ter um esforço de compreensão porque depois disso você vai fazer análise, interpretação, etc. Mas eu acho que a primeira coisa é você ter essa noção, que você se comporta como um antropólogo, você não... Mas você não acha, Marcelo? Sabe, eu não vejo assim, sabe, vou fazer uma pesquisa para colocar todo mundo na cadeia, para investigar um crime, não é nada disso, não é nada disso. Eu acho que a postura é a postura, vamos dizer assim, isso não quer dizer que você tenha alguma neutralidade, que você não tenha a sua opinião, mas isso você vai colocar na sua interpretação e na sua análise. Fechada. Sim, é uma instituição fechada. Extremamente fechada, inclusive quando é questionada. Instituição fechada no sentido até do Goffman, ou seja, você tem marcos referenciais onde as pessoas vivem, pensam, agem segundo esses marcos referenciais, segundo essas expectativas. E, portanto, mais importante ainda, você ter esse trabalho de escuta, você ter esse trabalho vamos dizer assim, de poder mapear, vamos dizer assim, essas crenças, poder mapear esses hábitos, esses costumes. Eu acho que talvez, porque sem compreensão não há nada, sem compreensão você não produz conhecimento, né? Você pode produzir uma peça do Ministério Público, não é? Para isso tem promotor, não tem pesquisador, né? Para isso tem... outra, você entendeu que é outro... Sim. É outra... É que eu acho que o que vocês pegaram, quem foi a fonte que vocês foram buscar as informações, é uma fonte de uma instituição extremamente fechada e que não está ali para facilitar. Principalmente quando é uma documentação que é para fazer uma autocrítica enquanto instituição. A gente sabe disso, a gente até sabe que, tanto é que não é aberto ao público o que está se fazendo em relação a qualquer pessoa que é julgada dentro da instituição da Polícia Militar. Eu concordo com o Marcelo. Eu, no meu caso, quando iniciei a minha pesquisa, não tive o propósito de colocar vítimas ou culpados. Mas a minha principal preocupação foi exatamente poder mostrar o fato como ele realmente é. Então, por isso que a necessidade das entrevistas, das pesquisas, ou seja, a minha pesquisa ela foi fluindo à medida que eu vi que ela atendia o meu objetivo, que era exatamente mostrar a atuação do Esquadrão da Morte, a atuação quem era Maria Marisco e só. Como é que caiu essa documentação? Como é que foi o começo do processo da pesquisa? No meu caso foi bem interessante e bem pessoal, né? Porque eu
embora repórter, jornalista, eu nunca tive essa pretensão de escrever um livro, uma biografia ou um estudo específico. Eu era moleque, meu pai já repórter, quando meu pai chegava, eu devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos, sempre quando meu pai chegava ele trazia fotos, não havia internet, não havia nada, ele trazia fotos de artistas, eu achava aquilo fantástico. E eu sempre perguntava para o meu pai, pai, conta uma história, né? Como foi o seu dia hoje? Ele sempre contava, né? As coberturas que ele fazia. Tá? Um belo dia, eu não sei por que cargas d'água, meu pai falou assim, eu sempre falava para o meu pai, pai, quando eu crescer eu quero ser polícia e casar com uma loira. E ele achava assim, ele falou assim, polícia, né? Fazia polícia, eu quero ser polícia. Aí ele, tá bom. Aí um dia ele chegou para mim e falou, pai, conta uma história. Ele sentou no colo e falou assim, olha filho, tem aí um grupo de policiais que eles matam o cara, põem um cartaz no peito do cara e jogam o cara num terreno baldio. Rapaz, minha cabeça eu falei assim, como assim, pai? Mas é polícia? Eu não sei porque meu pai contou isso com aquela idade. Eu sei que isso ficou na minha cabeça. Ele falou assim, e tem mais. Eles ligam pra gente e falam, olha, tem presunto. Tem presunto, aí na rua tal, isso na década de 70, né? Tem presunto. Eu falei assim, pai, assim, tal, tem presunto, liga, tal, tá tudo bem. E nos fins de semana, eu sempre ia com meu pai me deixava na mesa, nas redações, ali do Estadão, ainda mais jaquedinho, e eu ficava vendo tirinha de desenho animado, enfim, na mesa brincando. E era um sábado à tarde, aí eu tô lá brincando e tocando o telefone e ele me ignorando ali, né? Aquele telefone de escape preto ainda e tal. E o pessoal, o moleque sentado ali, o telefone tocando, eu peguei e atendi. No que eu atendi, tem presunto. Aí eu, presunto? Aí veio, faz presunto, aí passou um moço, eu falei, moço, tem presunto. Aí o cara pegou o telefone e foi aquela correria e todo mundo. Então, eu cresci com isso na cabeça. Foi quando eu resolvi, falei assim, não, vou escrever, já entrando na faculdade, vou escrever sobre o Esquadrão da Morte. Aí conversei com várias pessoas, Hélio Bicudo e tudo mais. E comecei a escrever, só que toda vez que eu pesquisava sobre o Esquadrão da Morte, eu me deparava com a figura do Manuel Mariscal, as fugas, enfim, a briga dele com o Lúcio Flávio, aquela coisa cinematográfica, né? E eu, assim, acabou, não vou mais escrever sobre o Esquadrão da Morte, eu vou escrever sobre o Mariel. Aí comecei a escrever e foi assim que surgiu aí a Escuderia Mariscal, que inclusive eu me deparo com a questão da morte, né, do assassinato do Mariscal, que até hoje ninguém sabe, todo mundo sabe, não teve punição, não teve término, o julgamento dele foi interminável. Depois tem a Escuderia Mariscal, o nome do Esquadrão da Morte. Foi assim que surgiu um livro despretensioso de qualquer intenção de biografia, de livro. Mas se me permite, Renato, foi um trabalho de pesquisa, eu acho que tanto os dois, né, o Marcelo como o Marcel, o trabalho de pesquisador é incrível, porque eles não estavam nem sempre trabalhando com fontes primárias, estavam trabalhando com dados de pessoas que já tinham morrido ou de pessoas que não iam dar entrevista, e conseguir levantar esses dados para compilar para um livro é extremamente difícil e sensível, né, esse trabalho de pesquisa. É importante esse recorte, porque muita gente não imagina. Quando você vai fazer um trabalho que acaba sendo apoio para uma pesquisa acadêmica, a veracidade e a credibilidade que está se escrevendo ali toda vez verificada de novo, porque você vai pôr um outro documento para si, né? E aí me veio uma questão, Marcelo. Cachorros, por que você escolheu esse título? Para essa obra, especificamente. O que levou você a falar assim, não, vai ser esse título? Porque um título diz muito da obra. O seu, a gente entende que cresceu, né? Ficou maior do que o Esquadrão. Do que o Esquadrão, mas no teu caso, eu acho que é legal você dar esse mote, esse gostinho, pra gente entender o porquê que cachorro. Nasceu o título, né? Você sabe que eu prefiro deixar isso para a interpretação das pessoas, né? Porque é uma forma muito mais cômoda, né? De você deixar isso como uma coisa bem aberta para as pessoas, né? Daquelas
para que elas imaginem o porquê, né? Eu poderia dar uma resposta assim, muito mais limitada, queria dizer simplesmente, não, isso é porque cachorros era como os militares chamavam as pessoas que eram aliciados, que eles aliciavam por tortura, ameaça, seja lá de que forma, dinheiro, qualquer forma, para passar a trabalhar para eles. De fato, eles chamavam essas pessoas de cachorros, né? Acho que porque o cachorro você solta ele na rua e ele volta para casa, né? Você volta para o quartel, ou seja, tem que, pode ser solto que vai continuar fiel ao dono. Quem é o dono do cachorro, quem é o dono do infiltrado é o militar, né? Do traidor, do espião, seja lá como quiser falar isso. Mas acho que tem uma dimensão também um pouco maior, né? O cachorro é quase que um xingamento, né? Ou seja, é quase que se você estivesse também ampliando isso para essas pessoas que agiram diante, vamos dizer assim, dessas graves violações de direitos humanos que foram registradas no período, né? Pode ser interpretado dessa forma também. Eu imagino que tem gente que pode ser que interprete dessa forma. De certa forma, tem essa dimensão mais ampla, vamos dizer assim, né? Que não se refere somente, pode não se referir somente aos infiltrados. Eu imagino que deve ter pessoas que devem ter imaginado isso, né? Isso não passou batido da minha cabeça quando eu pensei no título, na possibilidade, né, de você ter mais de uma interpretação. Mas aí fica para as pessoas, né? Eu deixo isso aberto para elas. Não quero, as leituras são das pessoas, não são minhas, né? Eu não posso ter essa pretensão ridícula de achar que as pessoas têm que ler o que eu escrevi de acordo com aquilo que eu pensei. Claro que não, né? É evidente que não. Está aqui, está à disposição das pessoas, não é? Tem outra coisa, né? Depois que publicado, a minha história já é do outro. A ideia é essa. Depois que você publica, escreve, a minha história não pertence mais a mim, pertence ao outro. E as interpretações aí vão de acordo com... Eu acho que não tem uma coisa assim, nem pode ser, né? Uma coisa assim fechada, mas... Em última análise, o que tem um pouco também essa mania de jornalista, e é bem de jornalista mesmo, de você procurar um título que seja interessante, que de alguma forma possa ser bacana, possa ser, né? Uma boa manchete. Uma boa manchete, exato. Eu acho que tem muito mais isso, né? Isso aí é muito mais nesse sentido, vamos dizer assim. Marcelo, você citou do Hélio Bicudo. E a gente tem uma geração aí que não vai conhecer muita gente que viveu esse período, obviamente. Quem que você entrou em contato e te surpreendeu? Que você pode falar assim, nossa, eu não imagino que essa pessoa... Eu tive alguns problemas em contactar... Você queria saber da família. O Marisco, os familiares, os filhos, eles não quiseram qualquer contato, a família não quis contato. Mas o que me surpreendeu mais nesse trabalho de pesquisa, e até é uma grande dificuldade, são as fontes que não querem ser identificadas. São fontes dignas, que você sabe que conviveram, que viveram, que presenciaram, mas você não pode dizer, não pode identificar, não pode, então você tem que criar um nome fictício. Então eu tive vários, por exemplo, eu falei com um conhecido como Fininho, que foi parceiro do Mariel Marisco, esteve com o Marisco no Paraguai, ficou uma semana foragido. Fininho que fez parte da bandidagem na década de 70 aqui. E o Fininho falou, há alguns anos, já falecido, ele na época ele falou, não cita meu nome, inventa qualquer nome aí, que eu não quero aparecer. Ele teve um outro bandido também da década de 70, conhecido na época como Nego Dólar, que teve preso em Ilha Grande, que foi parceiro, acompanhou a prisão do Mariel, também o Nego Dólar falou assim, não, você põe o que você quiser, mas não me fala nada, não quero ser identificado.
Teve um outro delegado também do interior de São Paulo que participou da prisão do Mariel, que pediu para não ser identificado. Então essas pessoas, esses personagens, né, que foram fundamentais para o meu livro, me impactaram muito, são histórias muito impactantes e que eu não pude identificá-los. A minha preocupação era exatamente essa: como eu vou colocar isso no livro de uma forma que, né, passe credibilidade e não sejam apenas personagens fictícios. Então, isso foi uma dificuldade e, claro, esses foram os depoimentos mais impactantes, porque eles contavam coisas, aquela coisa, ó, esse é off, o famoso off, você não pode falar, isso não pode falar. Então, ok, então isso para mim foram várias pessoas que eu entrevistei que me impactaram nesse sentido. Quando você lê, para mim, ele foi um psicopata que conseguiu ter poder, e cresceu maior do que a estrutura que ele estava. E que, de repente, quando você olha de fora, a sensação que eu tive é que agora nós temos um monstrinho. O que a gente faz com esse monstrinho? Em que caixa a gente coloca ele para ele ficar quieto? Que é essa sensação que você tem, que no primeiro momento ele tinha um talento, o talento virou dom, e o dom não era só dom, era uma doença. E aí, porque a última conversa que a gente teve, você falou dos requintes de crueldade. Muitos. Né? Que isso foi uma assinatura. E aí eu fico pensando, como foi lidar com essa criatura dentro de uma estrutura que tinha que ter uma ordem, que tinha que ter um cara que mandava, o outro que executava, né? Aonde que perdeu a mão? Não tem que perder a mão, mas me surpreendeu, foram fatos curiosos. Por exemplo, os cartazes que eles fixavam, que meu pai falou que eles eram desenhados por um motorista do Agnaldo Timóteo. Então isso aí eu falei assim, né? Que linha tênue é essa entre o crime organizado e a classe artística, né? Então isso de certa forma me surpreendeu bastante. Mas essa pergunta mesmo qual é? Então, a minha pergunta foi, em que momento a estrutura, os seus pares, dos quatro pares, esse cara passou do limite? Ou a chefia que mandava... Não, na verdade, assim, tanto Mariel Marisco quanto o Lúcio Flávio, na década de 70, eram considerados os criminosos de maior QI. E realmente eles tinham uma inteligência surpreendente para o crime. Tanto é que o Mariel, ele criou vários. Boa Noite Cinderela, essa rota Brasil-Paraguai de carros, né, roubados, foi ele que determinou, que planejou. E as fugas cinematográficas, ele escapou a nado de Ilha Grande. Ou seja, ele tinha realmente um QI acima da média. E ele tinha tanta ciência disso que ele peitou o jogo do bicho. Ele queria ser o rei do jogo do bicho. Então, quer dizer, ele além de super inteligente, ele era mega egocêntrico. Tanto que o esquadrão chegou uma hora e falou assim, olha, a escuderia Lecoq, na época, falou assim, vamos ter que expulsá-lo, porque não está tendo mais condição. E expulsaram alegando que ele era extremamente violento. Quer dizer, o cara vai ser expulso do esquadrão da morte por excesso de violência. Então, eu acho que ele se projetou acima de qualquer instituição, tanto as instituições criminosas quanto o governo. Ele se achava literalmente acima da lei, né? E deu no que deu, né? Ele fez um nome no mundo do crime. A história no mundo é muito difícil você falar a história do crime na década de 60, 70 sem citar o Mariel Marisco. E ele sempre brincou com a questão da lei e do crime, porque para ele era a mesma coisa. A lei, ele fazia a própria lei. E, ao contrário do que muita gente possa pensar, ele sempre foi um cara apolítico, ele nunca gostou de política. Ele chegou a atuar com personagens do Doicode, pode falar com mais propriedade do que eu, vários personagens, Paranhos Fleury, Tuma, e muitos outros personagens. Ele trabalhou com esse pessoal, mas ele pelo menos não há registros até hoje de
de que ele tenha atuado ou participado de alguma tortura, né? Repito, na questão do doicode, do DOPS, porque fora dali, no Esquadrão da Morte, ele adora, por exemplo, a marca registrada dele era matar as pessoas com calibre 45. Então, 45 morreu, era Esquadrão da Morte. E ele tinha requintes de crueldade. Ele costumava amarrar trilhos, pedaços de trilhos de teia das pessoas, afogar as pessoas, ele ficava cortando as pessoas em partes antes ele prendia a pessoa, fazia o julgamento, isso no começo, né, da escuderia Lecoq. Ele fazia o julgamento, você tem que morrer, então, e judiava, ia cortando, enfim. Depois que ele ele começou a atuar também para traficantes e para o pessoal do doicode, mas era uma coisa assim meio de encomenda, eu quero ali fulano morto, ele ia lá, matava e assim ia. Por isso que ele se tornou esse personagem, e por isso me chamou muita atenção, né? Quer dizer, a vida do Marisco, para mim, superou a escuderia Lecoq, Esquadrão da Morte. Então eu acabei pendendo para o Marinho Marisco. Né? A gente tem que ligar com o Padilha, né? Pra ver se isso vira roteiro de cinema, né? É verdade. Já tem, né? Já tem. Deixa eu pegar um pouquinho dele aqui, que a gente tem que falar de algumas coisas que... Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil é um país tão, tem hora, desorganizado. E aí surpreende, né? Porque, assim, serviço secreto militar brasileiro. Sinceramente, Marcelo, eu acho que quando chegou para mim, eu não consegui ler. Tá? Minhas desculpas, porque eu fui entregue ontem. Mas o que me chamou a atenção quando eu peguei e li serviço secreto militar, e a gente está falando de Nova República, é um recorte bem específico. O que te levou a pegar esse período para poder começar a estudar isso? Primeiro, saber o que faz sentido, se a história só... Vamos dizer o seguinte, eu não sou daquelas pessoas que acham que só a história contemporânea faz sentido, né? Então, primeiro isso. Segundo, ou seja, eu poderia, de repente, pegar um outro objeto, né, de estudo, etc. Mas o meu objeto, como eu disse, era a polícia militar, que depois vai entrar no doicode, etc. Ou seja, é esse momento histórico. Eu acho também que a história ela precisa conversar com o presente, né? De alguma forma precisa conversar com o presente, e aqui a gente tem um presente muito claro, quando a gente pensa em termos de organização do serviço secreto, de como a comunidade de inteligência atua no país. Só citar um nome, o inquérito da BIM Paralela, por exemplo, atual, né? Ou seja, é possível você falar como essa questão das escutas clandestinas? Por exemplo, isso tem muito mais a ver com a forma como se organiza na República a relação entre poder civil e poder militar, né? Ou seja, quais são os limites que você tem de controles de responsabilização, né, das pessoas que atuam nessa área. Não há controle e responsabilização se você não tiver isso de uma forma delimitada, ou seja, quais são as condutas que são lícitas, quais são as condutas que são ilícitas e assim por diante, né? Então, essa discussão você consegue trazer para o presente. Você pode discutir, como o Legoff fez, por exemplo, a Europa, falando do surgimento do conceito da Europa na Idade Medieval. Mas ele está trazendo isso para o presente. A história tem que fazer, de alguma forma, sentido no presente, né? E é um pouco isso, né? É evidente que dentro disso, você vai trabalhar, vamos dizer assim, tem um grande desafio, que é você trabalhar com esse tipo de fonte oral, que eu também trabalhei, né? Que a gente poderia dizer o seguinte: a partir do momento que se assume que você vai ouvir militares, policiais, etc., tem um desafio ético, né? Que é o desafio do ponto de vista. Qual é o ponto de vista que você vai assumir para contar essa história, né? Esse ponto de vista é de quem? Né? Você vai fazer uma história contra ele, vai falar de quem foi preso, de quem foi torturado, ou seja, das pessoas, vamos assim, das chamadas classes subalternas, ou você vai assumir um ponto de vista que é o ponto de vista de alguém
que atuava para uma elite, vamos dizer assim, né? Qual é o ponto de vista que você tem? Qual é o ponto de vista lógico, ético, vamos dizer assim? Vou pensar quando você trabalha com gente que poderia ser chamada de repressor, perpetrador ou outros nomes que a gente possa designá-los naquele período. Eu acho que aí eu resolvo essa questão pensando que o meu ponto de vista vai ser o ponto de vista do espião, né? Ou seja, eu posso estar ali ouvindo tudo, documentando tudo, e há uma perspectiva de se documentar sim, ou seja, eu penso sim que outros pesquisadores precisam e devem colocar em dúvida tudo aquilo que eu escrevi e verificar aquilo que é possível ser verificado para poder inclusive ter a sua interpretação, a sua análise sobre esses fatos. Portanto, a maior parte dessas entrevistas foram gravadas, mesmo aquelas que as pessoas me pediram para que a sua identidade não fosse revelada, mas elas estão gravadas, né? A maior parte delas, aquilo, eu procurei fazer isso, ou seja, construir um acervo que fosse depois verificável. Mas tem uma vantagem aqui, pelo fato de eu ser jornalista, de eu não correr o risco que aconteceu, por exemplo, com um projeto de história oral feito a respeito do Exército Republicano Irlandês, o IRA, feito por uma universidade lá nos Estados Unidos, em que a justiça americana resolveu obrigar essa universidade a fornecer a identidade das pessoas que tinham sido entrevistadas e os registros que tinham sido gravados para a justiça inglesa poder processar aquelas pessoas da Irlanda do Norte que tivessem relacionados a ações do IRA antes do acordo de paz que levou ao fim da Guerra Civil Irlandesa, né? Como aqui o jornalista tem o direito constitucional do sigilo da sua fonte, eu não corro esse risco, então eu posso fazer isso. Eu posso trabalhar com esse tipo de voz, né, sem correr o risco dela de expô-la depois, né, judicialmente, né. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente lida com esse tipo de depoimento, né. Então eu posso garantir, por exemplo, para essas pessoas que elas não vão ser atingidas, né, se elas concordarem em falar em off e eu concordar que com forma de permitir que elas tenham o seu depoimento, que a identidade delas seja resguardada enquanto elas estiverem vivas, por exemplo, né? Isso eu posso tentar fazer, isso eu posso fazer e fiz, né? Tudo em nome de você ter, de alguma forma, apesar de você usar o jornalismo, o método jornalístico para conseguir obter essas entrevistas, você de alguma forma poder aproximar isso, né, da pesquisa acadêmica, da pesquisa histórica, né, para que aquilo seja verificável por outros pesquisadores, porque isso é importante. A gente está falando em produção de conhecimento, a gente não está falando meramente num capricho meu, numa coisa assim, eu acredito no trabalho dos jornalistas, tá? Mas eu acho que é possível tentar também ir além, de alguma forma você produzir um acervo que seja verificado por outros pesquisadores, para que eles possam também ter a sua interpretação, a sua leitura, vamos dizer assim, acrescentar uma visão diferente, porque é isso que acontece, ninguém produz uma história em definitivo. Cada geração vai acrescentar, de alguma forma, uma leitura nova para aquilo, de acordo com o contexto em que aquilo está sendo lido, de acordo com aquilo que está sendo visto, né? E é importante que você tenha isso, né? Porque, ainda mais hoje em dia, numa época em que a documentação é cada vez mais fluida, em função da digitalização, em função de um monte de outros aspectos, o fazer da história vai ser cada vez mais complicado. Eu fico imaginando, por exemplo, alguém que for estudar relações internacionais, onde você hoje, embaixadores ficam ali mandando mensagens pelo WhatsApp. Desculpe. Tá carregando? Tá carregando. Meu celular vai... Não vai carregando, não tem tempo. Não, ele para, ele tá com problema. Ele tá com problema. Desculpa, mas é que sem ele eu não consigo trabalhar. Eu tenho que escrever uma coluna hoje e se eu não tiver com o celular funcionando, eu tenho que ter um código ali no celular para conseguir entrar no sistema do jornal. Se eu não tiver esse código, eu não trabalho.
Então é por isso que eu tô tenso, desculpa, tá? É por isso. Duas coisas que eu rapidinho, só porque eu acho que são importantes. Que eu li aqui, Escola de Moscou. Escola de Quadros. Tá. E tem uma coisa que eu li aqui, que a gente está falando do Partido Comunista. Sim. Né? E eu imagino que quando a gente imagina, eu acredito que a relação entre o Partido Comunista e a questão dessa criação desse serviço secreto, enfim, eu queria que você, porque a gente tem uma geração aqui que não tem noção, acho, parece uma coisa muito distante, Marcelo, mas enquanto fato histórico é recente, mas para a nossa realidade, que a gente lê, vê, parece uma coisa distante. Né? Então, queria que você falasse sobre essa questão da Escola de Moscou. Eu li aqui KGB, CIA, e a gente está falando de anos, né? Duas potências do serviço secreto. Como que o Brasil conseguiu chegar a essas informações, ou a essa estrutura que acho que tentou se assemelhar a uma das duas, ou as duas, sei lá. Isso é uma curiosidade que eu só lendo o livro para eu saber se conseguiu ou não. Queria que você falasse disso, porque tem um capítulo todo entre a CIA e a KGB. Esse capítulo ele trata basicamente da atuação desses serviços de inteligência no Brasil, especificamente nos anos 60, e de que forma eles se interligavam com as forças políticas que estavam, vamos dizer assim, atuando no país naquele momento. Porque, evidentemente, toda a potência estrangeira precisa ter informação de inteligência para de alguma forma, subsidiar as decisões dos seus governos. Né? E é nesse sentido que essas duas potências, vamos dizer assim, dentro daquele esquema de uma espécie de um grande jogo que esteve presente na Guerra Fria, né? Essa espécie de guerra civil internacional, né? Nas palavras que de alguma forma envolveu o mundo como um todo durante um bom tempo, e que não seria diferente. O Brasil não estava em Marte, né? O Brasil estava aqui nesse planeta e portanto não ficaria longe dessa disputa, né? Quando o mundo se dividiu entre esses dois blocos, né? Dois grandes blocos, né? Moscou e Washington, vamos dizer assim, grosso modo. Sobre a Escola de Quadros, na época, a partir dos anos 30, final dos anos 20, isso primeiro dentro do quadro da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, os diversos partidos comunistas do mundo inteiro enviavam para Moscou, para a formação dos seus militantes, né? Pessoas que iam estudar a história do movimento operário, que iam estudar a história do Partido Comunista da União Soviética, que iam estudar marxismo, né? Ou seja, a visão marxista da história e da política, né? Da economia política, porque era uma forma de preparar essas pessoas para a atuação nos diversos partidos ao redor do mundo. Isso foi uma prática, mesmo depois do final da Internacional, no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi extinta por decisão do então secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o Stalin. E essa escola continua a funcionar, né? Ela não ficava, vamos dizer assim, não ficava na Leningrado Prospect, que é uma rua que seria o antigo caminho para Leningrado, da hoje de São Petersburgo, né, de Moscou para São Petersburgo. E ela tinha dois edifícios, um edifício para as aulas e um outro um alojamento para os alunos. Né? Nos anos 50, um dos personagens que amarra a narrativa desse livro, que é o Severino Pedro de Mello, que foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro, esteve na Escola de Quadros, mas não só ele, né? Quase toda a direção do partido dos anos 60 e 70 passou por ela. Né? Fazia esse curso de 1 ou 2 anos, né? Basicamente lá.
E as pessoas normalmente retornavam para o trabalho no seu respectivo país. Alguns ficavam em organizações internacionais ligadas ao bloco soviético. Por exemplo, a Federação Internacional da Juventude, em Budapeste, ou a Federação Sindical Mundial também, em Praga, se não me engano. Você tinha diversos órgãos, né, onde era possível também atuar lá fora, né, dentro dessa perspectiva de um movimento que internacional, vamos dizer assim, né, um movimento onde existia essa relação solidária entre as diversas agremiações, entre os diversos partidos. Então a Escola de Cotas está dentro desse contexto. Uma das coisas que eu vi aqui e aí tem um texto que eu acho que diz, como a gente é de literatura, a gente tem que, né, brincar um pouco com as coisas. Na guerra moderna, nações são derrotadas por ideias, antes de o serem pelas armas. É óbvio que todo sistema político, ele, a princípio, ele tem uma formação vinda de uma elite, na maioria das vezes, de quem está no poder ou de quem detém o poder. Eu fico imaginando, eu não consigo hoje visualizar essa organização nos dias de hoje, né, esse serviço secreto. E acho que isso aqui talvez seja o caminho para a gente entender como foi formado lá atrás e como é hoje. Né? Acho que foi essa semente aqui. Pode me corrigir se eu estiver errado. Não. Essa frase que está no documento do CISA, do Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica, na verdade ela reflete uma doutrina militar que inverte, de certa forma, aquele famoso aforismo do Clausewitz, que a política é a continuação, que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Na verdade, esses militares, a partir dos anos 50, eles passaram a formular uma ideia de que a política é guerra, né? Ou seja, que na verdade a política é o inverso, ela é a continuação de uma guerra, de um estado de guerra, de um estado de natureza, que seria o estado de guerra, né? Em que, portanto, se ela é a continuação da guerra, tudo aquilo que acontece na política pode ser uma arma, um panfleto, um partido, uma ideia, um jornal, e por aí vai, né? Ou seja, leva-se a uma concepção de que na política só se vence pela neutralização do seu inimigo. Mais do que isso, mais do que a neutralização do seu inimigo. É uma forma de dizer que na política não é possível comiseração e, portanto, não se produz consenso, né? Portanto, não se faz política, né? Se impõe uma ideia e uma visão que você tem sobre o mundo dentro de quase que de uma utopia autoritária, que seria possível você acabar com o que existe de diversidade, né? Como se só um pensamento pudesse existir, como se só uma forma de atuar pudesse existir, que é um pouco a pretensão dos autoritários, a pretensão dos tiranicidas, dos déspotas. Então, é isso que reflete esse pensamento, na verdade. Transformar, vamos dizer assim, uma questão tática, que é a vitória dentro de uma guerra, em uma visão estratégica. Esquecer que a guerra, na verdade, ela prepara uma determinada paz. Ou seja, que paz que você quer depois do conflito, né? Que tipo de vida as pessoas vão ter, que tipo de organização você vai ter depois daquilo. Quando você faz isso, é evidente que a democracia, os valores ligados à democracia, eles estão excluídos, eles deixam de ser vistos como um valor universal. Eles passam a ser vistos como algo, como uma perpétua desconfiança, porque a verdadeira questão democrática na história das sociedades, ela está ligada ao alcance da cidadania. Ou seja, se a gente for pensar que a cidadania é a verdadeira questão por trás da democracia, né, a gente tem a ideia de por que você pretende transformar a vida e a política em uma guerra. Ora, a partir do momento que a política passa a ser uma guerra, eu posso excluir as pessoas sem nenhum problema, inclusive da cidadania, inclusive dos direitos, do direito ao voto e por aí vai, né? Por quê? Porque numa guerra tudo é permitido,
né? Ou seja, com a comiseração não é aceitável numa guerra. Né? E se ela não é aceitável numa guerra, por que eu vou conceder direitos a quem quer me derrotar? Né? Ou seja, essa é a estrutura do pensamento autoritário, desse pensamento que está por trás da organização desses, vamos assim, desses órgãos, naquele momento, dos serviços militares, e que de alguma forma transpassou para o presente, porque eles permanecem, não foi feito uma autocrítica como deveria ser feita, assim, por alguns. Eu não estou, vamos dizer o seguinte, eu não vou fazer nenhuma generalização, porque todo tipo de generalização nesse caso é injusta, inclusive com aqueles que trabalham na área de inteligência atualmente, tá? Mas existe sim um certo pensamento que ainda sobrevive em alguns setores dessa área que acreditam que ela deve ser um instrumento de guerra, ou seja, um instrumento de imposição de uma determinada visão de mundo sobre toda a sociedade, né, de uma forma autoritária, e que ela não está a serviço, portanto, do Estado, mas ela está a serviço de um determinado grupo político, de uma determinada... A famosa a quem a guerra serve, né? Quem que vai lucrar com essa guerra, né? Você manter uma situação, um conflito, qual lado que está sendo beneficiado pela manutenção da guerra? Eu acho que hoje tem a ver mais com a nossa democracia, com o tipo de democracia que a gente gostaria de ter. Ou seja, com o tipo de controle que a sociedade faz sobre os organismos do Estado, né? E quais são os instrumentos que a sociedade tem para exercer um efetivo controle sobre isso. E um dos instrumentos para exercer esse efetivo controle é você ter claramente quais são as condutas que são lícitas, quais são as condutas que são ilícitas num determinado momento. Ou seja, não tem cabimento, não é admissível, não é aceitável, né, que um serviço militar pague durante vamos dizer assim, uma democracia, mantenha um espião dentro da cúpula de um partido político legalizado, e que inclusive fez parte do governo, por exemplo, do governo Fernando Henrique, como foi o caso do PPS, né? Sem o conhecimento da presidência da República, sem a aprovação do Poder Civil, de uma forma autônoma, como se eles estivessem acima do próprio Poder Civil, né? Isso é inaceitável numa república. Isso precisa ser alvo de responsabilização, né? É preciso que haja controle, né? E as comissões vamos dizer assim, as comissões do parlamento, a comissão de inteligência do parlamento, que deveria fazer esse tipo de controle, é uma comissão a um zero à esquerda praticamente, né? Ou seja, que tipo de controle democrático a sociedade pode ter sobre isso? Isso não significa entregar esse controle para uma outra agremiação, para um outro o grupo político, né? Mas se trata de entregar isso para o controle da sociedade como um todo, ou seja, sem esse controle, sem que inclusive a cidadania possa verificar de que forma ela está sendo ameaçada e de que forma ela está sendo vigiada, exposta por pessoas que não têm mandato para isso.